Se você está com a tua Bíblia aí no teu telefone, você pode abrir. É rapidinho, é um texto de 1 Reis 10. Esse aqui é um texto que tem realmente me marcado esses últimos 2-3 meses. E a história de Salomão, e ele recebe a visita da rainha de Sebá. E fala assim no versículo 1 que, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Essa mulher era uma mulher muito conhecida, famosa. Ela era uma rainha, era realeza, ela tinha muitos bens. E os teólogos dizem que quando ela vai visitar Salomão em Jerusalém, ela leva para ele presentes, especiarias, que seria hoje equivalente a 40 milhões de dólares. Ela leva tudo isso e só para ela ter acesso ou ter a oportunidade de fazer perguntas para Salomão e averiguar se realmente esse homem tem essa sabedoria que eles dizem que ele tem. E daí no versículo 4 fala que depois que ela fez todas as suas perguntas, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pelo qual ele subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Em outras palavras, ela ficou completamente, ela ficou tão impressionada pela sabedoria de Salomão, e por tudo que ela enxergou, e por tudo que ela experimentou naqueles momentos, lá na presença dele, que a palavra de Deus fala que ela não houve mais espírito nela. Tem uma outra tradução que diz que ela não teve mais ar para respirar. E ela continua dizendo aqui, ela fala assim: foi verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que eu vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram nem metade. Sobrepujaste, ou em outras palavras, você foi além em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Versículo 8: bem-aventurados teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas, e nunca viu especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Eu tenho meditado sobre esse texto, porque para mim o que mais me choca é uma mulher que é uma rainha, que não conhece o Deus de Davi, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que Salomão serve. E ela vem lá de longe porque ela simplesmente quer averiguar, será que é verdade tudo isso que as pessoas falam que Salomão é? E quando ela chega naquele momento, ela fica completamente impressionada, e a palavra de Deus fala que ela ficou sem ar. Eu comecei a meditar nisso, sobre, sabe, a sabedoria de Salomão, a excelência de Salomão, a beleza que essa mulher enxergou naquele reinado. E eu tenho meditado sobre justamente esses três tópicos: sabedoria, excelência e beleza. Eu não sei você, mas eu realmente creio que nós ainda viveremos e veremos os dias onde nós, o povo de Deus, vamos demonstrar tal sabedoria, tal excelência e tal beleza, que pessoas vão vir de longe simplesmente para ver, será que isso é verdade? Sabe, essa mulher era uma mulher que não tinha o mesmo Deus que Salomão. O Deus que nós servimos é o Deus que Salomão servia. Pelo menos naquela época, onde está escrito, onde está sendo descrita essa história. Era o mesmo Deus de Davi. E Salomão, ele está servindo esse Deus, e ele tem acesso a coisas que talvez ele nem perceba que são de tamanha excelência. Sabe, eu estava meditando também em Esther, capítulo 4, fala sobre a história daquela rainha Esther, que antes era uma menina, mas a única razão pela qual ela se tornou uma rainha é porque ela era bela. Sabe, muitas vezes
na nossa mentalidade religiosa, nós tentamos, ou automaticamente, inconscientemente, nós categorizamos beleza como algo superficial. Sabe, talvez eu venha ofender um pouco o que eu vou falar, e eu quero pedir para você entender e me dar um pouco de graça aqui. Mas eu creio que é um momento onde nossa geração tem que começar a se conscientizar que coisas belas honram ao nosso Pai. Sabe, por muito tempo nós abraçamos uma ideologia, uma filosofia que quanto mais rústico, quanto mais pobre, quanto mais barato, isso é simplicidade e humildade de coração. Eu não estou falando aqui de quantia de dinheiro ou poder aquisitivo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é um estado de coração. É um estado de um apreço por beleza. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 3 que o Senhor fez todas as coisas belas em seu tempo. Sabe, são inúmeras as menções na Bíblia que Deus é belo e que Ele faz coisas belas. E eu creio que é um momento onde nossa geração tem que começar a questionar e falar: qual que é o meu papel em demonstrar a beleza de Deus com as obras das minhas mãos e o fruto e a adoração da minha vivência aqui na terra dos viventes. Eu estava alguns meses atrás com a Júnia, minha esposa, e nós fomos para passar umas férias e fomos para a Itália, e ela queria visitar alguns museus e alguns pontos históricos, e eu lembro que eu estava no momento lá olhando para uma catedral e a arte que estava no teto daquela catedral, e eu fiquei tendo aquele momento onde eu olhava para os detalhes daquela arte. Eu falava: Deus, isso aqui é demais, isso aqui é muito belo. E naquele momento que eu estava apreciando aquela beleza num teto de uma catedral foi algo pintado na época da Renascença, um guia turístico ele começou a falar sobre a ideia da igreja na época da Renascença. Ele falava: a igreja ela pagava para que artistas, investiam para que artistas pintassem isso, porque a igreja realmente acreditava que quando um ser humano está diante de alguma coisa bela, em algum momento ele vai ter um encontro com o Criador. Em algum momento a beleza conecta ele com o mais belo. Sabe, eu creio que está no momento onde nossa geração tem que começar a ter um apreço pela beleza. E não numa maneira deturpada, carnal, como o mundo tem pregado, algo superficial. Mas a realidade é que Esther, ela era bela. E Deus faz com que ela seja bela, justamente para que a beleza da Esther salvasse uma nação. Sabe, eu queria que você parasse para pensar nisso. Aonde nós estamos expressando a beleza do nosso Criador? O momento onde você que tem seus dons, você que tem seus inúmeros talentos, você que tem os seus dotes, as suas oportunidades, aonde que você pode ter um apreço e falar assim: eu quero fazer uma coisa bonita. Não caindo naquele conto religioso, isso é superficial. Não. Eu quero fazer uma coisa bonita para refletir a personalidade, o atributo do mais belo dos belos. Sabe, Esther, ela foi justamente isso. Eu fiquei imaginando também sobre Daniel. É outra pessoa que eu tenho pensado bastante. De todos aqueles escravos que vieram para a Babilônia, a palavra de Deus fala que o rei, ele olha e fala assim: ele tem um espírito excelente. Em outras palavras, ele é diferente, ele é fora de série, ele desponta. Essa era uma característica de excelência em Daniel. E quando eu comecei a olhar para esse texto de Salomão conversando com a rainha de Sabá, ela fala aqui, eu quero só trazer aqui mais uma vez a menção. Ela fala assim, versículo 4: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa. Deixa eu parar por aqui. Ela está falando sobre a casa que Salomão construiu. Pode parecer uma viagem para você, mas eu sonho com um dia onde nossa arquitetura vai causar encontros com Deus para as pessoas que passam e olham prédios. Essa mulher teve um encontro com Deus por causa de uma arquitetura. Ela fala assim que ela teve um encontro com a sabedoria de Salomão, vendo a casa que ele edificara e a comida da sua mesa. Eu não sei você, mas eu sonho com um dia onde gastronomia vai levar pessoas a ter encontros com Deus.
onde nós vamos celebrar chefes de cozinha, tanto quanto nós celebramos líderes de adoração, onde nós vamos celebrar arquitetos criativos com o dom vindo dos céus, tanto quanto nós celebramos missionários que estão em países terceiro mundo, fazendo a obra do reino também. Ela continua dizendo assim: e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles. Eu estou falando de moda aqui. Eu estou falando de gestão de empresas. A maneira como Salomão cuidava dos seus funcionários, a maneira como ele tratava os seus funcionários. Eu imagino que aqueles funcionários eram muito bem tratados. Eu imagino que esses funcionários eles eram vestidos de, não necessariamente poderia até ser bem chique, mas era algo que era, essa veste é excelente. Sabe, eu sonho com um dia onde nós vamos ter líderes no reino de Deus se levantando dentro do mundo da moda. E dentro do mundo da moda, celebrando a beleza de Deus, a excelência de Deus e a sabedoria de Deus. Há uns 3 anos atrás eu tive o privilégio de conhecer um homem que hoje eu tenho a honra de chamar ele meu amigo. O nome dele é Brent Kreider. Ele é hoje o CEO de Yves Saint Laurent. E alguns de vocês conhecem essa marca, Yves Saint Laurent. E ele antes era VP da Prada. E ele falava assim, quando eu era VP da Prada, eu fui para um evento de igreja. E eu estava numa conferência. E eu falava assim, Deus, eu quero te servir. E houve um apelo para missões aquele dia. E eu falei assim, eu vou para frente, eu vou abrir mão dessa carreira extraordinária que eu tenho como vice-presidente dessa organização, dessa corporação. E eu vou fazer a obra do reino. Eu vou que quando ele começou a tentar ir em direção ao altar, o Espírito Santo parou e falou assim, eu preciso de cidadãos do reino no mundo da moda. Não é à toa que você está nessa posição de influência. Sabe, eu sonho com outros Brent Kreider se levantando ao redor do mundo. Eu sonho com pessoas que vão se levantar como chefes de cozinha e quem sabe ter seu próprio programa na Netflix. Eu sonho talvez com pessoas que vão ser arquitetos renomados, que nem nós temos brasileiros que são conhecidos lá fora, mas eles vão ter algo do reino de Deus. E pessoas vão passar por aqueles prédios, por aquelas pontes, eles vão olhar e falar, eu não sei o que é, mas tem um negócio aqui que mexe comigo. Pode parecer muito utópico, mas eu sonho. Salomão, ele continua impressionando essa rainha, e ela continua falando, e ela fala assim, e a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor. Esse é o 5º elemento que impressiona essa mulher. Ela se impressiona com a subida da casa de Salomão, que ia direto para o templo. Salomão, ele tinha construído como se fosse uma passarela que ele saía de sua própria casa, do seu próprio palácio. Ele conseguia chegar lá no templo para adorar a Deus. Sabe, eu acho que é incrível como a Bíblia põe culinária, arquitetura, RH. A Bíblia põe moda, junto com o fato que Salomão subia para adorar na casa de Deus. Eu não sei, mas eu acho que isso deveria estar te desafiando como tem me desafiado. Será que aos olhos de Deus, uma pessoa que adora Ele na cozinha, Deus também está sorrindo tanto quanto alguém que está tangendo um instrumento em frente de uma multidão adorando a Deus na casa do Senhor? Será que alguém que está na frente de um AutoCAD desenhando, buscando inspirações, Deus se agrada daquela pessoa tanto quanto uma pessoa que está pregando uma cruzada de milagres? Sabe, eu creio que quando nós chegarmos no céu, muita coisa que a gente acha que isso aqui é um valor muito alto, isso aqui é um valor médio, isso aqui é um valor baixo. Eu acho que quando nós chegarmos no céu, nós vamos realmente ser bem impressionados com muita coisa que a gente esperava que era, mas não é. Mas tem algo que ela veio e falou assim, eu me impressiono com a tua arquitetura, com a tua culinária, com a tua moda, com a maneira como você trata os teus funcionários. Eu me impressiono também como você adora o teu Deus. E sabe, na realidade, tudo que nós fazemos é adoração. E eu queria te desafiar e você questionar você mesmo, como que a minha adoração tem refletido a sabedoria, a beleza e a excelência do meu Criador?
Eu creio que quando nós entendemos que a nossa vida é uma adoração, e nós falarmos: Deus, eu quero te adorar com a sabedoria de Salomão, eu quero te adorar com a excelência de Daniel, eu quero te adorar com a beleza de Esther. Rainhas de Sabá talvez sejam os teus colegas na faculdade. Rainhas de Sabá talvez sejam os teus primos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Rainhas de Sabá, quem sabe são os teus vizinhos. Rainhas de Sabá, quem sabe é o teu chefe no teu trabalho. Vão vir falar: eu não sei explicar, mas tem alguma coisa que tira de mim o ar. Eu sonho com isso. Eu sonho com esse dia. Sabe, Salomão, ele está naquela posição e de repente ela fala a coisa mais louca, que talvez é a coisa que mais me impressiona de tudo isso. Ela fala assim no versículo 8: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Para pensar. Essa mulher, ela está dizendo: eu preferiria ser um dos teus servos, só para eu poder estar diante da tua sabedoria. Eu considero os teus servos bem-aventurados. Eu sou uma rainha lá em Sabá, mas eu olho para os teus servos, eu olho para a tua excelência, eu olho para a beleza no teu reino, eu olho para a maneira como você adora o teu Deus. Às vezes eu penso: será que eu não gostaria de ficar aqui como um dos teus servos? Eu não sei você, mas eu quero, sabe, uma das coisas que eu quero fazer antes de morrer, eu quero pôr esse ponto de interrogação na minha geração. Eu quero que minha geração olhe para mim e fale assim: será que não vale a pena eu abrir mão desses meus tesouros para poder estar junto com você adorando o teu rei? Será que não vale a pena eu abrir mão do meu império para eu poder estar junto com você adorando e servindo o Rei dos Seis? Eu creio que quando a geração que nós vivemos enxergarmos nós mesmos andando em sabedoria, excelência e beleza, eu creio que é isso que Deus nos chama, pois eu creio que isso vai realmente tirar o ar de muitas pessoas ao nosso redor. Eu escutei uma outra frase outro dia, muito forte. A frase é a seguinte: o melhor evangelismo, ou a melhor estratégia de evangelismo, é um crente saudável. Seja um crente saudável, seja excelente, seja belo, seja sábio, seja saudável. Cause inveja santa. Para pensar, será que a tua vida hoje causa inveja santa? Cara, eu quero ser tão amado por meu Deus, eu quero viver num amor tão intenso com Ele, que eu quero irritar pessoas que não têm esse amor. Eu quero que as pessoas falem: porque eles me olham, sabe? Não sei se você já ficou perto de um casal que está muito apaixonado um pelo outro. Eles ficam lá naquele grupo, tipo: meu, vaza daqui, vai para outro lugar, sei lá, faz alguma coisa, mas longe de mim. Sabe, às vezes eu fico pensando que, sabe, no fundo, muitas vezes as pessoas olham para aqueles casais, a gente pode ter um pouco de nojo, mas no fundo tem um pouco de pitadinha de inveja se você não tem isso. E eu gostaria de causar essa inveja santa neles. Que eu vivo um romance épico com meu pai, porque eu tenho sabedoria dos céus no meu andar, porque eu tenho a beleza do meu Criador enquanto eu vivo, porque eu tenho a excelência do meu Deus que é excelente em tudo que eu faço. Eu quero gerar essa inveja santa. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Para pensar, Romanos 8 diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Em outras palavras, não é você acusando o mundo que vai levá-los a terem arrependimento. Não é você jogando um fardo no mundo que vai levá-los com que eles venham ter um arrependimento. É você ser a bondade de Deus na terra dos viventes, que vai fazer com que eles pensem: eu tenho que mudar meus conceitos. Cara, o que esse cara tem que eu não tenho? O meu desafio hoje é que nós venhamos viver a bondade de Deus na terra dos viventes, para que a maneira como nós vivemos venha causar um arrependimento. Que nós venhamos ser sábios, que nós venhamos ser excelentes, que nós venhamos ser belos, para que nós venhamos tirar o ar das rainhas de Sabás que estão por aí na nossa sociedade. E hoje à noite tem tudo a ver com isso. Deus, nós queremos te adorar com os dons.
Uns têm dons para cantar, outros para tocar, outros têm dons para desafinar, outros têm dons para, que é o meu caso, outros têm dons para pintar, para tocar um instrumento, outro aquele. Cara, seja o que for, você tem um dom. Adore a Ele com esse dom, com excelência, com sabedoria e com beleza. Ora comigo. Senhor Deus, eis-nos aqui uma geração que quer ser como Salomão. Queremos causar uma inveja santa nas rainhas de Sabá que estão ao nosso redor. Queremos realmente incorporar os teus atributos de sabedoria. Queremos incorporar os teus atributos de beleza, de excelência. Pai, nós realmente cremos em Romanos 8 quando diz que é a bondade do Senhor que leva pessoas ao arrependimento. Queremos ser a vitrine da tua bondade aqui nessa terra, Pai. Pai, que nosso romance épico contigo venha causar questionamentos, que nosso prazer contigo, o teu prazer em nós venha causar com que pessoas mudem seus conceitos acerca de quem tu és, acerca do teu reino. Pai, queremos ser crentes saudáveis e assim fazemos o melhor tipo de evangelismo possível. Nos dê graça para isso, nós dependemos de Ti e nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.